Ok. Vou sair do peixe, tá? Tá bom. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Classe. O Antônio já está aparecendo a câmera dele. Tá faltando a Bernadette. A Bernadette deve estar entrando. Luciano está escrevendo, é isso? Antônio, estou te vendo já. Estou vendo a Amanda. Oi, Amandinha. Ah, quem não está aparecendo sou eu, né? Quem está aparecendo sou eu, né? Pronto, agora apareci. Gente, eu vou tirar o meu vídeo para poder ficar menos pesado e eu poder fazê-lo, ok? Será que tem que tirar o nosso também, professora? Não. Prefiro que vocês fiquem e eu saia. Quem falou comigo? Luciane? Amanda, de novo. Oi, Amandinha. Agora deu certo, né? Deu certo. Deu certo, né? Deu certo. O Antônio só deixou os quadros dele ali pra gente ver, Amanda. É, ele saiu da sala. Só deixa eu mostrar aqui. Amanda, alguma outra dúvida, querida? Professora, então, quanto tempo vai ser mais ou menos para cada produção que a gente vai ter mais ou menos? A prova. Na próxima prova? É. Nessa prova a gente teve menos tempo, apesar que eu vou ser sincera com vocês, as produções eram muito fáceis, dava para fazer naquele tempo. Eu não vou poder te dizer exatamente quanto tempo, porque nessa prova a gente gastou mais tempo conversando, falando algumas coisas. Na outra vocês vão ter um pouquinho a mais, ainda mais que vocês vão trabalhar com outro material. Mas eu vou ter que dizer só na hora, amor da minha vida. Alguns vão ter mais, vai ser o mesmo esquema. Eu vou sortear, vocês vão ter que fazer naquele tempo. Então tem gente que vai ficar esperando os outros fazerem. Antônio, o que você está comendo que você não ofereceu para nós? Macarrão, que eu acabei de fazer. Esse macarrão é... De quem, Antônio? Dele? Não, de quê? Por favor. Estou fazendo limão siciliano, caramelo, chocolate e morango. Então vai ter que levar a próxima prova para nós, tá? Com certeza. Na próxima prova eu acertei que eu vou com a Bernadette que eu vou levar um bolo de fubá. Por que bolo de Não fubá? dá tempo, chefe. Porque a produção nota 10 minha é bolo de fubá, já perdeu uns 10. Antônio, parabéns, viu? Foi muito boa a sua apresentação na prova. E você, como Que bom, professor. muito bem. Aproveitando todo mundo que está na sala, uma coisa que eu acho bacana mencionar, geralmente, gente, quem tem mais humildade são aquelas pessoas que vão mais ter sucesso na carreira. Por exemplo, você não pode achar, porque você já faz alguma coisa na área, você já sabe tudo. Eu gostei da humildade do Antônio. O Antônio, o portfólio dele tem corrido muito bem, ele divide isso com vocês,
mas o Antônio não chega achando que sabe tudo. É muito importante para a carreira, Antônio. Eu já te disse isso antes, lá no Fale com Professor, você já tem um espírito de chefe. Isso é muito bacana. Porque, por exemplo, quando alguém pergunta, eu falo que eu sou cozinheira, eu não preciso falar que eu sou chefe. E geralmente meus alunos que já têm estudante, que acham que já sabem tudo, são os que mais erram, sabia? Porque eles chegam com, como é que eu posso te dizer? Com arrogância mesmo, talvez seja a palavra. Uhum. E eu achei que vocês, eu comentei com as meninas antes, você não estava, Antônio, eu achei que vocês trabalharam muito bem a questão da mise en place. É muito do espírito de cada um. Sim, mas eu digo, vocês como equipe trabalharam uma mise en place coletiva espetacularmente bem. Vocês fizeram num tempo menor do que eu imaginava, tá? Só o que eu estava comentando com todos, que eu passei um feedback pessoal. Aliás, eu não sei se vocês entenderem, eu achei melhor passar o feedback pessoal, porque eu não gosto de expor ninguém. Eu acho isso muito desagradável. Tá bom. E ó, pode discordar do feedback da professora, viu? Já tive aluno que discordou. Sem razão, mas discordou. Eu não vou discordar, não. Não foi você. Quem Antônio. discordou? Não posso falar, né, Antônio? Mas discordou. Mas eu sei quem discordou. Eu sei quem discordou porque a pessoa me ligou que ia discordar, eu discorde, falo com ela, vocês têm que entrar num consenso. Nessa hora, o representante de classe não pode interferir, porque é uma relação direta professor-aluno e é o feedback específico. Agora, sendo uma dificuldade maior, eu tenho o maior prazer em intermediar a conversa. Mas o problema, Antônio, é que a pessoa que discordou não leu as minhas anotações gerais no Fale com o Professor. Porque no Fale com o Professor eu deixei bem claro para vocês que eu não ia descontar tempo. Não deixei bem claro isso? Uhum. Sim. A pessoa estava discordando porque disse que ela foi prejudicada no tempo. Se ela foi prejudicada no tempo, você foi o quê, Antônio? Eu não sei, como eu falei para a senhora, nossa produção, a minha da Vanessa, estava pronta para entregar no momento da entrega. Aí nós, como eu vi lá, tinha uma fila. A gente não queria furar a fila porque era um desrespeito aos próprios colegas, mas assim, se fosse numa outra sistemática, ia ser a nossa vez. Então, na próxima prova, né, 2, vai ter que ser no horário. Eu não vou aceitar aquilo que eu falei. Eu estou repensando aquele ponto, tá? Mas ainda estou repensando. Agora, a pessoa que discordou, se é a mesma pessoa, ela tá discordando sem razão, porque eu não descontei nota por causa disso. Você é a mesma pessoa? Vocês estão me escutando, meninos? Tá cortando um pouco, professor. Eu parei de falar até, porque às vezes quando tem muita gente na sala, acontece isso. Por isso até que eu tirei meu vídeo. Nossa, alguém tá com barulho aí de fundo. É o trem aqui. Eu moro no interior, aqui passa trem, pelo menos isso. Adoro trem, acho lindo o barulho. O trem que corta a América Latina todinha passa literalmente do lado da minha casa. Bonito isso. Antônio, você não estava na sala, a Maria Angélica já estava, a Amanda já estava. Vou disponibilizar o material que eu tinha disponibilizado em Peixe, um PowerPoint. Eu estou rememorando o primeiro semestre de vocês, as coisas básicas, tá? Uhum. Gente, alguém mais tem dúvida? Beleza, vai ser rápido, cara. Vai conversar com a mulher. Tem alguém falando no telefone e eu vi.
É meu marido, professor, já pedi. Desculpa. Aí ele falou que a parte que fez comida pro marido, ele gostou, viu? Bom, né? Vocês já devem estar experimentando isso. Quando você fala que você faz um curso de gastronomia, sobra tudo para você, né? Eu não sei vocês, mas eu sou convidada na casa das pessoas de final de semana, de praia. Adivinha para quem sobra a cozinha? Isso é verdade. Hoje já ligaram pra mim perguntando se eu tava fazendo evento. Eu falei, não, filha, ainda não. Não, ainda preciso controlar o tempo. Não, na hora que a pessoa pegou... Sabe os bolos que a Marina faz? A pessoa me ligou perguntando, você pode fazer? Falei, cara, não é porque eu tenho padrão, porque meu pai tem padaria, que eu vou já na hora saber ali. Não, ainda não cheguei nessa parte, calma. Calma, ainda tem um terceiro semestre e um quarto pela frente. Vocês vão fazer isso, então como é que funciona? Por isso que eu preciso, eu não estou querendo cobrar muito vocês, mas essa parte de cobrar esse negócio de tempo é mais por causa disso, gente. Porque isso aí é fundamental na sua cozinha. Então, o ideal é que você sempre deixe tudo preparado, semi-pronto, para você servir a la minute. Tudo bem? Chefe, deixa eu te dar uma dúvida pra senhora. Essa casquinha de filo, no meu caso, eu fiz ela com 300 gramas de farinha, 1 colher de sal, 40 ml de óleo vegetal e 200 ml de água morna. Seria isso mesmo? Eu não sei a receita da massa filo, para te falar a verdade. Porque, na verdade, compra pronto. A gente sempre compra pronto. Mas a chefe Marina pode te responder isso. Ela tem pronta, então? Ela vem pronta. A gente compra pronta. Eu achei só a folhada, né? A filo e a folhada, as duas são da Aerosa. Achei a folhada mais grossa do que a filo. Mas ela é uma massa mais grossa. Será que na Santa Luzia eu vou achar na casa Santa Luzia? Com certeza, mas mesmo no Pão de Açúcar. Eu vou consultar onde você acha. Lembra que eu mandei o site para vocês, num dos Fale com o Professor? Mandei o site, põe a Arosa, e a Arosa te informa onde você acha, inclusive talvez na sua cidade. Ela mostra quem são os fornecedores, você pode ligar para eles e perguntar. Ela é um coringa para você fazer eventos, viu? Ela serve para muita coisa, ela é muito boa. Porque ela é básica, ela não tem sabor de nada e ela dá a crocância que você precisa. E aí ela serve como base. Lembra da massa que eu fiz não ficou muito crocante. Não? Ela tem que ficar crocante, ela fica bem crespinha, assim. Não ficou, tem que ficar como se fosse os cílios do pão, correto? Como os filhos do pão? É aquela casquinha que tem o pão francês da gente comer. Não, é mais fininho ainda. Ela fica fininha. Não, mas é bem crocante dessa parte. Isso, bem crocante, isso sim. A minha não chegou a ficar muito crocante, ficou um pouco oleosa. Então, e a graça dela é justamente dar crocância para a sua produção. Eu vou ver se acho aqui. Você mora onde? Em Embu. Embu? Embu mas a região do ABC, em Bugaçu, né? Angélica. Oi, Antônio. A Vanessa, ela fez a própria casquinha de filo. Entre em contato com ela que ela te dá a receita. E dela ficou muito bem apresentável. Você viu? Não cheguei a ver. Não. Pois então, fala com ela lá no fórum que ela te dá a receita que ela usou. Eu achei que ficou muito boa. Fala com ela. É que é tão mais prático. Valeu, Antônio. Ela também, chefe, é do tamanho de uma mordida ou não? Tudo que você fizer para eventos onde as pessoas estão de pé, você tem que fazer de tamanhinho de mordida. Ok.
Porque você tem que lembrar que a pessoa não pode sujar a roupa, não pode ficar chupando o dedo, que seria feio. Você tem que pensar no conforto da pessoa. Entende isso? É que eu vi que o negócio é muito pequeno mesmo. Eu preciso achar as fotos daquele evento aqui na faculdade, que ficou perfeito, perfeito. Eles eram pequenininhos, bem pequenininhos. Mas não que você tenha que fazer, né? De chefe. Oi? Cortadores menores. Isso, a gente corta menor. Então, mas não tem o kit que só vem com os cortadores bem pequenos mesmo. Não precisa nem do vazador necessariamente. Pode cortar o lança-filo com a faca. Não, sim, mas na hora que a gente vai fazer os outros, que vai com vazador. Ó, o Volovan. Correto. Aí tem os cortadores menores ainda, né? Sim, sim. Não que esteja errado você fazer outro. Se for para um evento que as pessoas estão em pé, tem que ser o menorzinho. Se você for servir num prato como as pessoas estão na mesa, aí não tem tanto problema. A pessoa tem um pratinho na frente dela. Mas se nós estamos pensando em evento, em coquetel, sempre pensar o tamanho de uma mordida, no máximo 2. Entendi. Agora, chefe, Pode falar, Antônio. Pode falar. a sala de aula, a sala da prova, ela estava muito quente naquele dia. A massa folhada, ela estava assim, derretendo com muita facilidade. Aí nós cortamos, fizemos os cortes e deixamos na bandeja, na geladeira um pouco, para ela poder retornar, para ela não ficar muito mole na hora da gente colocar uma em cima da outra. Eu falei isso para alguns alunos. Eu cheguei a comentar isso em sala de aula. Agora, você achou que a cozinha estava quente? Você não viu nada, Antônio. Ela parecia um ar-condicionado no meu dia a dia, porque a sala fica parecendo um inferno. Eu achei, eu não sei, assim, eu achei que ela estava um pouco quente. Eu não sei se foi porque aquele lance de flambar a camarão subiu o vapor demais. Não, a cozinha é muito mais quente que aquilo. A cozinha fica um forno. Nós demos sorte que o tempo deu uma melhoradinha. Mas, nossa, e principalmente a outra cozinha, ao lado da nossa, no final da tarde, ela bate o sol ali e fica infernal. E cozinha é assim. Então você tem que ficar cuidando desse momento de colocar sempre, quando você trabalha com massa folhada, principalmente no Brasil, você tem que estar o tempo todo cuidando de voltar com ela para a geladeira. Eu, particularmente, se estou fazendo no verão, eu ainda por cima mantenho um bol com gelo e toda hora eu estou gelando minha mão para trabalhar a massa. Entendi. Boa ideia. O próprio calor da mão já está ajudando. Certo, entendido. Aí tive que fazer aqui na minha casa, no evento, eu tinha que fazer acho que 120 Volovan, sozinha. Aí você imagina, isso demanda tempo. O que eu fiz? Como eu tenho mais de um vazador, você viu que eu tenho mais de um joguinho, eu punho o vazador na geladeira, uma massa ficava na geladeira, aí eu trabalhava com uma, punha, e a mão sempre gelava a mão, voltava. Aí quando a outra massa já esquentou, eu já pegava a outra na geladeira e trazia a outra. Eu ficava nesse vai e vem, nesse vai e vem. Entendi. Boa ideia. Na França, quando você for para lá, aí você vai adorar trabalhar com massa folhada, Antônio. Que lá não tem esse problema. Até porque a massa lá é diferente e com a temperatura, a manteiga de lá tem mais gordura. É outra história. Depois, por favor, não largue a sua professora, guarde o e-mail dela e conte, fique mandando e-mail de lá, dividindo as suas experiências. Por favor, não me abandone. Vou mandar para todo mundo que eu quero assim, compartilhar tudo que eu aprendi lá com o pessoal aí do meu time, do nosso time. Por favor, para as meninas vai ser ótimo. Mande as fotos das suas produções. Isso é super importante, porque esses 2 anos que vocês estão fazendo não são nada perto do que vocês precisam para a carreira, tá? Meu trabalho de mestrado é um pouco falando sobre isso. Eu acho que a gente acha que está formando profissional, mas ainda restam lacunas na formação de vocês. Porque não é tempo, né?
Entendi. Eu acho que a carga teórica do curso é muito elevada. Do nosso curso? A gente está fazendo uma disciplina de gestão de pessoas que, assim, 80 horas no frigir dos ovos, eu acho que poderia estar resumido na metade. Eu vou fazer essa comparação de grade curricular, mas você sabe que a IMB é que tem mais horas de aula prática do que as outras. E na França o curso dura 3 anos e meio. A Univale, antigamente, o curso de gastronomia demorava 4 anos. Porque você tem que ter toda essa parte teórica de gestão. É importantíssimo. Nós estamos querendo formar gestores de negócio de gastronomia, não só um cozinheiro. Cadê a Bernadette, hein? Sumiu? Ela tá aqui, mas não escreveu nada. Ô, professora, deixa eu tirar uma dúvida do ponto do peixe. Ótimo. Assim, a presença, ele tem que estar bem macio e úmido de aparência, né? É o ponto correto, é isso? Veja bem, sabe aquele prato que tem o coulis de tomate, que ele é apresentado com aspargo, filé de linguado? Sim. Eu postei 2 fotos ali que dá para ver bem a diferença de um peixe muito cozido e do ideal. Se ele aparentar estar seco fora, sabe assim, na pele dele, a parte que você vê, significa que você passou o ponto dele. Ele não pode estar seco, porque o peixe é uma carne úmida. Então, ele não pode estar esfarelando, sabe assim, que você passa o garfo, ele se esfarela inteiro, significa que passou da cocção. Não pode estar com o aspecto super seco em cima, tem que estar molhadinho, mas aí tem que tomar cuidado também, ele não está cru. Alguém tentou fazer aquele peixe com a massa filo que eu mandei a receita fora do nosso... Eu fiz. E aí? Eu fiz. Excelente aqui. Só que eu fiz 2 formas. Primeiro eu fiz ele como se fosse um pastel, né? E depois eu fiz ele como se fosse um quadradinho. Fica delicioso. Nossa, não sabe aquele papelote? Sim. Ficou com aquilo, só que comível o papelote. Maravilhoso. Comível papelote é ótimo. Se você for fazer um evento, alguma coisa para as pessoas, e você não tem ainda muito domínio dessa técnica, sempre tente fazer seu peixe envolto de alguma coisa. Ou no papiote, como o Antônio está falando, aí você tem maior controle, porque esse vapor não vai deixar a umidade desse peixe embora. Ou envolto, ou então, se você for fritar, sempre envolver ele em farinha ou fazer empanado. Só no começo. Depois que você começa a fazer 1, 2, 3, você vai vendo. Agora, a gente estava falando de peixe fino, porque aquele lá é o linguado que eu mandei a foto para vocês. Ele está enroladinho, em polpiette, com aquele aspargo. Mas aí, alguém me questionou sobre o ponto do salmão e eu fiz uma orientação só sobre o salmão. E lá eu pus várias fotos, você vê o meio do salmão ainda está meio um rosado mais escuro. Porque quando você está fazendo tranche, que ele é mais grosso, é mais difícil ainda controlar. É lógico que se você está grelhando numa grelha que está com calor alto, essa grelha... Essa parte que você entrou com ele, ela vai estar sequinha, você vai olhar para ela vai estar seca, lógico. Mas dentro, ele não vai estar seco. É isso que é importante você ver também. Eu estou falando de um peixe mais fino, mas uma tranche, que é um peixe mais grosso, é óbvio que a parte de cima vai ter esse aspecto mais sequinho. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso em uma das orientações, mas isso é para tudo. Não sei se vocês tiveram isso no primeiro semestre, eu falei isso essa semana para os meus alunos. Quando você vai fazer uma coisa grelhada ou salteada, o primeiro lado que entra é aquele que você vai servir virado para o seu comensal. Então, por exemplo, no salmão, você tinha aquela tranche de salmão que vai com a pele que vocês fizeram, lembra? Nessa, você entra primeiro com essa parte que vai a pele na grelha. Por quê? Porque a sua grelha está limpa, a sua sotese está limpa, não vai ter nenhuma impureza para mostrar isso virado depois. Aí depois que você fez a cocção até um pedaço, você vira ao contrário e vai selar o outro lado.
Então, sempre um frango, vou querer servir uma coxa. Lembra o supreme de frango que vocês fizeram? E a coxa sobre coxa com molho de limão? Vocês devem ter feito isso no primeiro semestre. Sim. A primeira que entra vai ser a coxa sobre coxa vai entrar para saltear com a pele, porque essa pele que vai ser servida depois virada para cima. Então tenham isso sempre em mente. Quem vai ser virado para cima é o primeiro que entra na frigideira ou na grelha ou onde quer que seja, tá bom? Tá. E na tranche, por exemplo, eu posso virar para os lados também? Porque às vezes está bem grosso na lateral. E virando os lados? Você pode, depois que você já conseguiu, porque o ideal, Amanda, é que você entre com aquela parte da pele. Aí você vai vendo a coagulação, você vai vendo que vai ficando mais branquinho e subindo. Certo? Aí você vira do outro lado, quando você chegar, dependendo do ponto que você quer. Se você quer mais, a pessoa quer um pouquinho mais passadinho, então você vai vendo que ele vai crescendo. Aí você vai ver que ele chegou até a metade branquinho. Aí você vai virar do outro lado. Aí você vai esperando ele ficar também mais branquinho, para você poder controlar essa cocção. Porque se você fizer os lados, você não vai conseguir enxergar mais, você não vai saber se dentro ele está cozido. E aí tem que controlar bem o fogo, né? Porque Sim, às vezes pode pegar embaixo e não atingir até o meio que a gente quer, por exemplo. Eu não dei o primeiro semestre para vocês, mas também acho que no EAD eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu brinco com meus alunos, eu falo para eles assim, ó, a panela é burra, o fogo é burro, o frango, coitado, não tem nada a ver com isso. Se queimar e passar do ponto, quem é o burro? Aí eles falam, somos nós, chefe. Então, quando eu fico fazendo a demonstração para eles, você tá com fogo ali. O fogo, você concorda que às vezes aquele piloto do fogão, ele não abaixa o fogo o suficiente? O que você faz? Você tira a sua tese da boca do fogo. Então você fica nesse vai e vem controlando essa temperatura, porque senão você queima a parte de fora e não cozinha lá dentro. Tá? E sempre trabalhar, Amanda, com um fogo que nunca ultrapasse a borda da panela. Eu brinco que toda panela tem o fogo que merece. Então ela nunca pode ultrapassar a parte do fundo da panela. Não pode chegar na parede da panela, que seriam as laterais. E realmente você falou tudo. O segredo no final do teu curso, do começo até lá ao final, que você for fazer, você vai ver que é o controle deste calor. Essa é a grande arte do chefe, ele saber controlar calor, ele saber entender essa reação e até que ponto ela pode ir, mesmo que seja um forno. E o atum, por exemplo, que a gente fez com aquele gergelim, ele fica bem mal passado mesmo, né? Aquele não Dentro tem ele fica bem... aquele prato é para ser mal passado. Você viu que eu postei bastante foto para vocês verem a diferença? Que no atum é bem bacana, que dá para ver direitinho a coagulação. Ela fica branca, né, acinzentada, enquanto que o ninho fica vermelhinho, bem de carne mesmo. Puxa, a Bernadette nos abandonou, a Luciane não falou também nada, mas tudo bem, né? Ela tá fazendo salmão aqui também. Ela tá trabalhando aqui no prato dela. Tá fazendo um prato aqui de formato de peixe. Olha que lindo, ela trabalha, faz a web conference. Ela tá fazendo brioche no formato de peixe. Então ela tá muito ocupada. Dá uma dica para ela, se ela fizer um picote na massa... Ela tá falando aqui no fórum com vocês. No bate-papo, quer dizer. O meu não tá aparecendo. Fiz o picote sim, ela já tá falando que já fez. Foi uma dica que eu dei. O Antônio saiu? Eu quero saber. Ele saiu da sala. Acho que saiu. Ele saiu. Entrou, foi a Home. Colocou o olho, o rabo, o que mais que você colocou? Cuidado, porque ele tende a crescer muito. Então, às vezes, fica exagerado. Você pensa que é uma bolinha pequena e não é. Ele fica exageradão, tá? Um brioche se comporta diferente na hora que você vai assar. Esse é um ótimo prato porque você consegue proteger, aí voltando para o assunto da Amanda, esse é um ótimo prato porque você consegue controlar também desse peixe não passar do ponto a cocção dele, Amanda. Ele fica úmido lá dentro e você consegue deixar ele totalmente cozido dentro sem ficar ressecado. Porque assim que assou o brioche, ele já está bem.
O salmão em brioche, o meu ficou bem úmido dentro, porque ainda mais a gente fez escalfado, né? O prêmio dele no peixe também. Mas toma cuidado, porque o próprio escalfado, se você cozinhar muito, ele resseca, a carne fica seca. Mas o meu ficou bem úmido, assim, na hora que cortou, depois. Vocês estão me deixando com fome, eu não jantei ainda. Você viu como o brioche cresce? E aí, aquele desenho que você fez não fica tão bonito quanto você estava achando lindo? É isso que elas estão falando aqui. Se você fizer um pouquinho mais, você tem que sempre fazer muito menor do que você acha, porque senão o olho dele vai ficar gigante. Aí aquela onde você põe a boquinha fica enorme, porque ele cresce bastante. Eu falo que sempre o segundo brioche é o que fica melhor. O primeiro salmão em brioche nunca fica tão lindo quanto o segundo, porque aí você já entendeu como é que a massa funciona, aí ele fica bem bonito. Então, professora, eu acabei fazendo sem formato, porque no vídeo não tinha, e daí eu não tinha material ainda e acabou saindo sem formato. Aí tem problema, não? Não. Eu não sei se você viu que eu comentei no Fale com o Professor, que no presencial a gente não tem mais feito ele no formato de peixe. Eu tenho colocado ele em forminha, porque o pessoal fica com pena de cortar. Ah, entendi. Porque as pessoas vão lá, aí que entra o que nós estávamos falando de novo de Cardimanger. Como os pais vão para lá, ou o marido, se for mulher já casada, vai o marido. Se for gente jovem, vão os pais. Eles chegam lá, eles estão de bolsa, roupa, e eles vão comer, vão experimentar o que os filhos fizeram. Se a comida, se ele tiver que cortar aquele salmão para pôr no pratinho, eles não comem. Então aí a gente resolveu fazer na forminha de empadinha, mas forminha mais bonitinha, sabe aquelas que tem... Parece uma florzinha, a gente faz uma pequenininha, aí a pessoa come, porque ela come em 2 bocadinhas, ela come. Se for inteira, ela não come, é impressionante. O que mais sobra nos nossos eventos são as terrines, que o pessoal, a não ser que seja a terrine de fígado, que daí ele passa uma espátula e passa na torradinha. Mas aquelas que eles percebem que podem cair, sujar a roupa, eles não comem. Entendi. E aí, as meninas continuam aí no peixe? Bernadette, cadê você? Professora, lá embaixo, no bate-papo, acho que tem que clicar no sala, porque eu estava no seu nome e eu não vi o que elas estavam escrevendo. Aí se clicar no sala, parece que elas estão escrevendo. Não, no sala só aparece, sabe o que pra mim? Deixa eu ver. No bate-papo, embaixo, o último rodapé. Não, já está clicado. Fechado salmão. Estou no momento assando brioche. A Bernadette está assando brioche recheado com salmão e fiz em formato de peixe. Elas estão ouvindo aí, agora elas escreveram. É que eu também estava fora. Ficou muito legal. Chefe, sobre a pergunta acima, me referi a N2, ok? Qual pergunta? Vamos caçar a pergunta. Tá aqui. Processamento. É que é tão pequenininho, chefe. Os terrines recheios estão fazendo muito sucesso. Por aqui. Que tenhamos que fazê-los, já que leva um certo tempinho entre massa, processamento, descanso, etc. Pergunta nenhuma do N2 aqui. Acho que ela tem que perguntar se vai ser feito algum terrine na N2 da gente. Eu não vou contar pra vocês o que é N2, menina. Você acha que eu vou contar a prova? Eu acho que é isso. Eu tô achando que é isso. Não tô falando nada. Só pode ser isso. Tá bom, uma dica você já deu. Eu não dei nada. A pior já foi. De que você tá falando desse molho, desse prato automático com cacê? Você tá falando do popiette? O popiette era um coulis de tomate, não era? Era. A Bernadette está falando, o tranche é legal porque a parte do corte toca na chapa. Sim, se você quiser também. Por isso que o peixe deve ser fresco. Gente, não é por isso que o peixe tem que ser fresco. O peixe tem que ser sempre fresco. Aliás, eu sei que é difícil para muitos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando, mas
Se na sua terra não tem peixe de mar, use peixe de água doce, mas o ideal é que sempre o peixe seja o mais fresco possível. Fica mais fácil de você controlar a cocção e o gosto da carne é completamente diferente. Porque a hora que você congela alguma coisa, é só vocês perceberem quando vocês congelam vegetal. Morango, vamos lá, morango é um ótimo exemplo. Congela um morango. Quando você descongela, ele está todo mole, horrível. Habib. Fica horroroso. O que acontece? Na verdade, quando você congela, igual você congelou água dentro de uma garrafinha PET. Ela fica toda deformada, a garrafinha PET. É a mesma coisa da célula. A célula do alimento tem água, do peixe, óbvio. Aí ele congela, então ele se expande, porque o gelo, ele toma um maior espaço. Na hora que você descongela, ele murcha. Aí a carne nunca vai ser a mesma coisa. Seja ela de peixe, seja do que for. Uhum. Quem foi que falou que... A Luciane falou que ficou um bocão e um olhão no peixe dela. No... Foi. Não tô vendo você, Bernadette, só tô vendo você escrevendo. Agora você, só tô vendo a Amanda, só tá a Amanda comigo. Tô abandonada aqui. Ó, abandonada não, professora. Tá aqui. Não, só estamos eu e você, o resto ninguém tá aqui. Olha lá, a Bernadette tá falando que já tá bem grande. Estou ansiosa. Como vai ficar? As meninas estão vendo? É verdade. A professora não está... Não tô vendo vocês mesmo. Mas eu tô vendo a Amanda. Amanda eu tô vendo o tempo todo. Não, ela falou que não estava vendo as mensagens. Agora dá pra ver. Ah, bom. Eu também... A Bernadette, oi, Romy. Minha conexão está péssima. Ó, não vamos esquecer que depois vai ficar disponibilizado para todo mundo via nossa web conference. Uhum. A Romy saiu. Ela falou que ela tá quase na Bolívia. Ó, todo mundo só vê você, Amanda. Porque ele acha que ninguém mais tá. Porque só você aparece a câmerazinha. Para mim aparece quem tem câmerazinha, quem tem microfone, quem não tem, ó. Só tá a Maria Angélica com o microfone, eu e você. E a... só nós três. Professora, acho que dá pra escutar ele. O vídeo. Não, se eu ligar minha câmera, todo mundo vai sair correndo, porque eu tô com uma cara de cima. Eu tirei meu vídeo para poder entrar mais gente, porque quanto mais gente entra na sala, mais complicada fica essa transmissão de eu falar, vocês falarem e a gente conseguir ouvir todo mundo. Fui tentar fazer pão, acordei 5h30 da manhã, fiquei fazendo pão, e o tempo virou, ficou legal demais, o pão crescia logo. Ah, isso você vai reclamar com a sua outra professora, não tem nada a ver com o pão, meu negócio Não, é assim. eu tô cansada. Ah, então eu tô cansada Então, também, que eu levantei 10 para 6 da manhã, dei aula prática o dia inteiro. Não. Ô, professora, a gente podia ter essa web a cada unidade, né? Para discutir. Verdade, uma boa ideia. Principalmente no semestre que vem, que vocês vão ter aula de... Olha, gente, vão se preparando, vão começando a ficar mais acelerados, porque vocês não deixem para fazer as unidades depois, porque o volume de produção de asiática e Itália é, assim, muito grande, tá? Uhum. É mais do que habilidades básicas? Mais, bem mais. Acho que a habilidade básica a gente executou 79 frases, Amanda, sim? Não é. Eram bem simples, né? Ah, mas aí você tá falando, e arroz, batata frita, aí não vale, vai. Mas foi. Não, mas é isso que eu tô falando, vocês vão executar pratos que tem um monte de ingredientes, em vários tipos de cocção, tá? Professora, será que você poderia falar para a professora de asiática para disponibilizar a lista de compras? Que lista de compras? Pro semestre. Porque assim, muita gente não vai conseguir. Teve gente que comprou já o voo de volta pra N2, da N2. Então, pra gente...
ir na feira. Pra ir pra lá, Desenhinho parecido com um coração, aonde? É que a Bernadette está ensinando a Rumi a ativar a câmera. Ah! Falei, ué? A Rumi tá falando que não vai poder ir ao passeio. Não é passeio, visita técnica. Passeio. Passeio não. Vocês vão ver como o professor é bravo, vocês vão ver que passeio. Não, depende da turma também. A gente só é bravo quando a turma é muito ruim. Então, como o Antônio falou, né? Nossa turma é 10. Muito boa. Eu tô até com medo de pegar a próxima turma depois. A gente vai conseguir conquistar ele assim, ó, de uma tal maneira que ele vai ficar apaixonado pela gente. Bom, a propaganda minha é boa. Você viu que eu já catei ele para apresentar para vocês, né? Se tudo depender do Antônio, né, Amanda? É o nosso porta-voz lá. Não, mas eu posso falar, eu amo o Antônio, realmente o Antônio é uma pessoa especial, mas eu achei muito bacana o jeito que vocês trabalharam na cozinha, porque não adianta uma pessoa sozinha não faz, ela precisa da equipe, e vocês trabalharam a mise en place geral da classe espetacularmente bem, vocês fizeram num tempo recorde, meus alunos, nossa, às vezes eu tenho que dar cada bronca, eu vou tirando ponto, né, só que eles eu tiro ponto bacana, assim, 2 pontos, 3, os caras já ficam desesperados. Ah, mas aqui em casa, quando eu tô separando, minha mãe da casa grita. Ela fala, pra que separar? Joga tudo numa panela de uma vez. Quem falou isso? Minha mãe. Não. Aí eu, não, mãe, eu tenho que separar, eu tenho que tirar foto. Hoje eu fiz um pão, ela dizia porque queria comer esse pão. Não, eu tenho que tirar foto com a roupa. Ela, não, mas não sei, esse pão, pra comer tem que pegar, tirar foto e tirar mais isso. Aí ela ficou tirando no sarro. Porque como eu fui trabalhar, eu levei pra minha sala, né? Aí ela ficou tirando no sarro depois. Bernadette chegou a época de o cara ficar devendo nota pra mim. Se o cara é muito ruim, fica devendo nota. Se ele chegar sem lencinho... Bom, primeiro que ele já não entra na aula, mas se ele chega atrasado, perde 2 pontos. Se ele não fez o plano de ataque, perde 2 pontos, tem que sair, fazer o plano de ataque, aí já perde ponto porque ele chegou atrasado, mesmo que ele tenha chegado no horário, porque ele teve que sair e fazer. Chegou sem fazer a barba, perde 2 pontos, mas não assiste a aula se não fizer a barba também lá fora. Eles voltam tudo cortado. Daí, se não tiver com nenhum dos itens do uniforme, não entra em aula. Daí, outro dia, o menino separou lá a rúcula, estava pesando a balança, daqui a pouco olha a balança cheia de terra, por exemplo. Nossa, aí foi pior, porque eu tirei ponto da classe inteirinha, aí ficou todo mundo bravo, tirei 2 pontos de todo mundo. Aí ele atrasou para entregar o prato, a praça dele estava suja, desorganizada. Quando eu vi, ele estava me devendo, estava -2 a nota dele já. Perdeu tudo. Então, porque eu brinco, eu falo para ele, brinco não, é verdade. Eles entram com 10 na minha sala. Todos os dias, só de ir à aula você já está com 10. Só que aí você vai perdendo ponto. Alguém me perguntou outra coisa. Luciane, amei o que você está falando. Realmente, eu não sei, não existe cozinhar sem fazer mise en place. A mise en place é quem te dá o timing e é quem te dá a organização para você saber, inclusive, quando você vai usar e como vai usar. A Romy também está falando que é verdade. Eu não sei, né, gente? Não existe para mim cozinhar sem mise en place. Não sei como é que a gente vivia, né? Sabe aquela coisa que nem não existia computador antes, não existia celular antes. Você consegue viver hoje sem? Não. É que o que eu sinto falta é que em casa eu já tenho meus potinhos. E tava faltando copinho descartável lá na hora. Daí eu meio que me atrapalhei nesse momento, assim. Que aí você podia usar um prato, podia usar... Tinha umas bandejinhas lá, não tinha? Na hora. Eu quis fazer um pouco de pressão para vocês entenderem como funciona uma cozinha, tá? Uhum. É bem importante, né?
Quem é que tá aí pequenininha no vídeo? A Romi. Oi, Romi. Acho que o dela é só vídeo. É. Bernadette, esse salmão aí já tá pronto? Tá pronto. Das meninas também? E aí, cresceu muito esse olhinho? Acho que ela foi lá vendo. No fogo. Elas podiam levar o computador lá. Com peixe gordo. Vê? Acho que ela não tem vídeo. Ela tava falando aqui com peixe gordo. A Bernadette tá falando que a bancada dela tá brilhante agora. Ela não tem vídeo. Muita gente perdeu ponto na... Olha, o maior volume de nota que eu tirei dessa prova que vocês fizeram foi por causa de higiene na praça e organização. Uhum. Tá? Literalmente Isso aí é né? inconcebível. É inconcebível na cozinha não ter essa organização e essa higiene, enfim. Meu, não é que fica com déficit. E aí, como é que ficou o brioche dela? Pronto. Não dá pra mostrar? Não dá, né? Elas estão sem câmera. Tô aqui tentando. Tira uma foto e posta lá no Fale com o Professor pra gente. Estamos curiosos. Ficou um peixe gordo, é isso mesmo. Ela vai postar amanhã ó, no fórum. Uhum. Ótimo. Meninas, acabou. Tá certo. Tô tão feliz que vocês estão aqui hoje, porque o anterior, a web conference anterior, foi terrível. Não tinha ninguém. É muito legal poder conversar e tirar dúvidas. E às vezes é engraçado, né? Falando fica mais fácil de explicar do que alguém teve uma dúvida na atividade 8. Depois você não responde, pode perguntar agora. Não preciso desligar agora também assim. Pode perguntar. Eu entro lá depois e respondo. Não tem problema nenhum. Posso desligar, gente? Vocês vão perguntar a unidade 8. De repente, dúvida. Todo mundo já tá fazendo a unidade 8, gente? O meu já fiz. Bom. Ótimo. Não deixa para o final, porque não dá certo isso. Porque vocês têm as outras matérias para fazer também. E agora tem que montar o portfólio. O que de ter esses lugares de Bernadette? Eu não sei qual é a dúvida, eu não sei quem está me perguntando. Não, acho que você está falando que seu web é boa das duas. Eu acho, sabe o que eu achei interessante, o que você falou, Amanda? Depois posta lá para o tutor ver, para o Pedro, sobre essa sua a cada unidade, né? Ideia de fazer por unidade web conference. É interessante isso. Eu diria que alguns professores não vão gostar, mas eu não ligo não, acho bacana, acho que ajuda bastante. É, porque tem mais um contato assim, parece que é mais próximo. Né? Mas eu sei que vocês ficam muito carentes por causa disso. Eu sei que vocês morrem nos filmes dos meus alunos presenciais. Porque é difícil mesmo. Tá fazendo lá longe. A Bernadette falou que já terminou, mas a de Gard ainda não. É isso que ela estava falando. Bom, meninas, boa noite. Qualquer coisa estou à disposição lá no Fale com o Professor. Parabéns. E aí, para a nossa segunda prova, não adianta, não vou contar qual é a... A Maria Angélica saiu? Saiu, né? Saiu. Não vou contar qual vai ser a prova. Tá. Vamos aguardar. Um beijo. Tá vai bom, ser mais organizada, eu tenho certeza disso. Obrigada pela presença, meninas. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Conto não. Beijo, meninas. A gente boa noite. veio, pensou, ficou 2 horas aqui pensando que ia faltar alguma coisa da prova. Não. O bom disso é justamente essa dúvida. Aí você tem que estudar tudo. Isso é verdade. Beijo, meninas.
Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.